Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, meus amigos. Está começando mais um Fantasy de Bar, o seu podcast aqui semanal, dando aulas e palestras de Fantasy Futebol. Hoje, numa edição especialíssima aqui, eu e o Matheus Chaves. Boa noite, Matheus. Meu querido, boa noite. Tá mutado aí, tá mutado. Tava mutado, boa noite. Tá mutado. Boa noite, Matheus. E aí, como é que você tá, cara? Fala, galera. Edição especial de hoje, né, Ney? Hoje Vamos falar muito sobre as ligas no geral, tirando algumas exceções. Tem a 3 deadline, né, que é o limite para as trocas dentro das ligas, nessa semana 11. Então, eu e o Matheus decidimos fazer um especial para vocês aqui. O Matheus já falou muito na terça-feira sobre esse assunto. A gente vai fechar o caixão aqui, né, fechar o que tem para falar. Isso. Fazer uma análise complementar aí do podcast de terça. Então, primeiramente, você que não ouviu o podcast de terça tá perdendo. Corre lá, porque, Matheus Chaves destrinchando tudo que vai acontecer da semana 15, semana 17 aí, para as próximas rodadas, para eu garantir mais vitória de playoffs para você. Porque não adianta nada chegar até aqui, ter a campanha 14-0 e perder aí na primeira semana dos playoffs sem ouvir a nossa dica. Então, você que está encaminhado para os playoffs aí, a dica é principalmente para você. Você que ainda não tá, mas dá para poder encaminhar alguma coisa ou outra ali, já pega essas dicas aqui então. E vamos que vamos. Então, primeira dica do dia, ouve o podcast de terça do Matheus, já tá em todas as plataformas do universo aí de podcast, então vamos lá que a gente vai analisar muito. Basicamente, eu e o Matheus vamos falar que somos os melhores e os piores confrontos da semana 15 até a semana 17, que é quando geralmente joga os playoffs, muito por causa da 3 deadline, como a gente já falou, né, que acontece nessa semana. Se acontece na semana que vem na sua liga, também não faz diferença, serve dica para semana que vem, se é nessa, melhor ainda. Então, vamos que vamos absorver essas informações aí pra gente melhorar cada vez mais no Fantasy Football. Isso. E é isso. Vamos começar. Quer falar uma coisa antes de começar com os QBs? Não, na verdade, eu só vou dar um alô pra galera nessa parada aqui do podcast de terça pro de hoje, só pra dar uma diferença pra quem ouviu e tal, e possa achar meio estranho. Que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu até comentei com o Léo sobre isso. No podcast de terça, eu falei isso no podcast, quando eu comecei e tal, eu falei que eu tava usando a métrica e usando a base da PFF deles de Fantasy, né, pra usar como base pra questão de calendário e tudo mais. E falei que essa métrica deles não engloba pura e exclusivamente a questão de pontos cedidos, que é o que a gente vai falar mais aqui, né? Aqui vai ser mais direto, tipo assim, a gente vai falar sobre pontos cedidos, assim, tipo, quem tem melhor calendário e pior calendário de fato. Lá na PFF, eles, como eu falei no podcast, eles têm um sistema deles, né? Tipo, quem conhece sabe que eles têm aquele sistema deles de nota, aquelas paradas de grade, né? Esses negócios todos que eles fazem. E eles utilizam isso também para o Fantasy. Então, para essa questão de calendário, é um negócio mais ajustado. Eles analisam, tipo assim, desde o início da temporada, e é confronto a confronto, de acordo com cada confronto. Tem várias nuances, né? Tipo, tem várias questões. Então, pode dar uma diferença aqui em alguns aspectos, né? Em alguns jogadores, algumas coisas. Mas só para você ter em mente que é mais ou menos isso. Aqui a gente vai focar mais em pontos cedidos, né? Em questão de pontos cedidos. E principalmente nas últimas semanas, né? Vai falar mais em pontos cedidos das últimas semanas também, para ter um destaque maior, né? Para não ficar, tipo... porque no início do ano, a defesa dos Lions era horrível, tipo, cedia 50 pontos por jogo para todo mundo. Só que nas últimas semanas foi uma defesa que deu uma melhorada boa, né? Não tá cedendo mais tantos pontos assim. Então já dá uma mudada boa do início da temporada pro que vai ser agora, focando só nas últimas 5, 6 semanas. É importante falar que antes da gente fazer esse podcast de hoje, a gente conversou, a gente viu o que estava batendo, o que não estava batendo de terça para cá. A maioria das coisas bate. Um jogador ou outro ali que não estava batendo, a gente resolveu, tipo, não trazer aqui para vocês, mas, tipo assim, assim, a gente vai analisar os dados, mas entra um pouquinho da subjetividade de terça, que a gente estava conversando sobre isso, para não ficar muito confuso para vocês. Então, a intenção é trazer o máximo de informação possível para poder brilhar cada vez mais aí. Importante que o Matheus falou, a gente não está tomando como base os dados desde a semana 1, porque da semana 1 para a semana 10, 11 no caso, né?
os times mudam muito, os times fazem ajustes, os times, jogadores lesionados voltam, coisas que não estavam dando certo passam a dar. O Matheus citou um ótimo exemplo aí, a defesa do Lions, que se você for jogar da semana 1 a semana 11, 10 no caso, né? Então, essa defesa aqui cedia muitos pontos, deu uma diminuída nessa reta final. Então, a gente pegou mais essas últimas semanas aí para poder estabelecer como está o Fantasy agora, né? O Fantasy de agora não é o Fantasy do início do ano. Por exemplo, o Dino Smith não era cotado para QB1, tá aí no top 12, top 10. O Justin Fields, né? Justin Fields. Nas primeiras 4, 5 semanas. Se a gente fosse pegar a métrica do Justin Fields do início da temporada, horrível. Não dá pra gente comparar com quem é o Justin Fields agora e o que a gente espera do Justin Fields até o final da temporada. Então, muito importante fazer esse esclarecimento inicial aí, para não ficar nenhuma dúvida sobre terça e sobre hoje. O importante é que a gente está trazendo para vocês aí. E o post já está no Instagram, tá? A gente soltou hoje mais cedo, mais ou menos na hora do almoço. Então, você que está ouvindo aí, a gente grava esse podcast sempre na quinta, como você já sabe. Quinta-feira, na hora do almoço, a gente já soltou. As dicas principais estão lá, mas eu e o Matheus vão dar umas pinceladas aqui em algumas outras coisas. Estou com o post aberto aqui, a gente vai destrinchar bem posição por posição aí para trazer para vocês o melhor conteúdo possível. Isso. E é isso. Começando pelos QBs, cara. Vamos falar das melhores campanhas primeiro? Das melhores campanhas? Ou você quer falar... Pode ser. Mesclar, melhores e piores? Tem os melhores. Melhor e um pior. Não, vamos de melhor e depois de pior, né? Beleza. Vamos dos melhores. Vamos lá. Lembrando que, rapaziada, isso aqui é basicamente um starting sit dos playoffs, tá? Não necessariamente você precisa escalar esses caras. Você não precisa, por exemplo, o primeiro da lista eu vou dar spoiler. É o Baker Mayfield. Não necessariamente o Baker Mayfield, né? Mas o quarterback do Carolina Panthers é o cara que vai ter um caminho mais fácil aí nessas semanas 15, 16, 17. Mas não necessariamente você precisa botar o nosso queridíssimo, fugiu o nome, acabei de falar, Baker Mayfield, no lugar do Patrick Mahomes, por exemplo. O Baker Mayfield ou o PJ Walker no lugar do Patrick Mahomes, que tem o quarto pior calendário aí nos playoffs. Então, tipo assim, pra gente ter as informações que pro Patrick Mahomes não vai ser muito fácil, a gente já deu um spoilerzinho aqui, e não quer dizer que pro Baker Mayfield vai ser difícil, que vai ser muito molezinha. Isso foi até uma dúvida hoje que rolou lá no Instagram. Ontem, uma pessoa perguntou pra gente sobre o Josh Jacobs, sobre o que a gente achava do Josh Jacobs no final da temporada, se ele ia render bem. Eu respondi, cara, eu acredito que sim, ele tem volume grande, ele é o running back 1 do time, ele tá dominando o backfield, tá jogando bem, ele deve render bem. E hoje a gente fez o post, e a gente vai falar isso daqui a pouco, o Josh Jacobs tem um dos piores calendários de running back. E ele ficou meio bolado, tipo assim, não ficou bolado, mas tipo, questionou, tipo, falaram que ele ia render bem, mas ele tem o pior calendário. Mas tipo assim, uma questão não anula a outra. Ele pode ter um dos piores calendários, ou o pior calendário, mas ele pode render bem porque o cara é bom, ele domina o backfield, tem muito volume de jogo e tal. Então, assim, isso é pra ser usado como um auxílio. Isso. Não é pra ser não é um jogador, mantra da vida. Tipo assim, não é um jogador que a gente vai esperar que vai ter o tipo de desempenho extraordinário além do que já tá tendo. Então, tipo assim, é um cara que tem 3 confrontos difíceis nos playoffs. Então, provavelmente, por mais que ele marque os pontos dele, a chance dele fazer um jogaço é muito menor. Então, tipo, você tem que levar isso em consideração. É bem importante a gente trazer isso. Na dúvida, cara, a gente sempre tá aberto na DM lá, nos comentários do post. Pode mandar pra gente que a gente responde assim que puder. Mas a ideia é justamente você perceber quais jogadores têm o caminho mais fácil e quais jogadores têm o caminho mais difícil. Vou escalar, vou deixar no banco? Não. É só uma análise justamente para você se ligar aí como é que tá o seu time mais ou menos, fazer algumas trocas, buscar jogador na free agent, buscar jogador free agent, no caso. Por exemplo, o principal aqui, a ideia surgiu porque eu já tô cotando meus kickers, tight end, defesa, que não são posições que a gente roda muito no Fantasy, para os playoffs. Tipo assim, algumas ligas que já tô mais avançado, né? Já tô praticamente classificado nos playoffs, ou algumas ligas já tô até classificado. Então é importante destacar isso aqui para você ficar ciente. Dito isso, vamos lá, já demos um spoiler. Baker Mayfield, eu tinha aberto aqui, cara, mas eu esqueci completamente de abrir de novo. Eu vou abrir aqui, não tem problema não. Eu queria pegar os confrontos, ligado? Lá da tabela que a gente fez. Vou botar aqui rapidinho, não tem problema. Tá. Eu tenho aqui.
se você quiser falar um pouquinho do Baker Mayfield, Baker Mayfield, cara, Baker Mayfield barra PJ Walker, né? A gente não sabe como os playoffs, mas tem o melhor caminho para os playoffs aí. Você que estiver desesperado por um QB, pode ser um bom nome. Se o QB tá machucado. Steelers, Lions e Bucks. Boa. São os confrontos do Baker. Tem a pontuação de cada um aí? Tem a pontuação de cada um aí? Tem. Steelers... A média de cada um, né? Steelers 17 pontos por jogo. Lions quase 25, 24.6. E os Bucks também, 17.2. O do Lions, mesmo tendo melhorado, ainda é muito ruim, né? Bizarro. Ainda é muito ruim. Porque, tipo assim, já era muito ruim, né? Mas deu uma melhorada. Então, tipo, melhorou mais na questão de running back. De running back que, tipo, era uma top 5 que mais cedia e agora, meu irmão, virou uma das que menos cede pontos. Bizarro. Então, assim, a gente analisando a campanha os confrontos do Baker Mayfield ou PJ Walker nos playoffs, a gente vê que são 2 jogos ali que dá para fazer uma pontuação razoável para quem tá desesperado por QB. Pittsburgh quase 21, Detroit quase 22, e um Tampa tá na média ali, um jogo moderado, que é um caminho mais marromeno ali pro Baker Mayfield. Eu acredito que você tá de Baker Mayfield aí, você já entregou para Deus. Então, mais para te dar uma esperança que é uma luz no fim do túnel para você buscar esse caneco nos playoffs aí. Quer passar pro segundo já ou quer falar mais alguma coisa? Não, cara, assim, tipo, esses caras não tem nem que considerar, né? Tipo, tem calendário bom, mas, porra, não dá pra tu escalar ele, então, esquece. Exatamente. Se estiver completamente desesperado, igual eu tive pra escalar o Jimmy Garoppolo semana passada. Sacanagem, mas, cara, justamente a gente tá falando, cara, não necessariamente o cara tá aqui que você vai ter que escalar. Justamente mais análise do matchup pra gente poder falar sobre algum outro jogador que tenha destaque nesse cenário, entendeu? Passando pro próximo jogador, cara, o Davis Mills, quarterback do Houston Texans, com o segundo melhor calendário aí para os playoffs. O Mills que enfrenta Kansas City, que cede 18,7 pontos na semana 15. Tennessee, que cede 19 pontos de média na semana 16. E para fechar, Jacksonville Jaguars, que cede 21,2 pontos aos quarterbacks adversários aí. Assim, mais sereno do que o Baker Mayfield e o PJ Walker, com certeza, mas ainda assim não é aquele cara que vai salvar a sua vida nesses playoffs. Não dá. Passando, quer falar uma coisa aí? Não, eu ia falar que desse top 5 aí só tem um que dá pra gente considerar. A gente vai chegar lá. Realmente. Vamos chegar lá sem suspense, quer dizer, com suspense pra você ficar aqui grudadinho com a gente até o final aí. Uma notícia importante aqui do Dantas, que é a mudança do Bills ajudou o Fantasy. A gente fala disso lá pro final, quando a gente acabou a análise. Sim. Mas realmente ajudou muito. O nível de neve no jogo ia ser maior do que o tamanho dos running backs. Fizeram até uma porrada de meme hoje sobre isso. Então. Enfim, vamos passar pro próximo da lista aqui, que é o nosso queridíssimo Zach Wilson, tá? Zach Wilson, quarterback do New York Jets, com a terceiro, na verdade, né? Terceiro melhor calendário, estou jogando com o feminino direto. Terceiro melhor calendário, vai enfrentar aqui Detroit, que sai de 21,9, Jacksonville Jaguars, que é o mesmo confronto basicamente do Houston, né? Não, só Jacksonville, né? E o Seattle Seahawks, que é um pouco abaixo, sai de 15,7 pontos de média, já é um confronto mais difícil do Zach Wilson. Então, nosso queridíssimo Zach Wilson com a terceiro melhor confronto aí pro Fantasy Football nos playoffs. Nada demais também. Mais um, mais ou menos. Mais um mais ou menos, só pra quem tá desesperado ali, pra alguém, pra ficar de olho. Agora vamos falar dele, né? Do cara que, pra mim, nessa lista aí, é o maior beneficiado pelo calendário. É o cara que mais, pra mim... E vou te falar, tanto como quarterback quanto correndo com a bola, tá? Porque o Lamar Jackson, que é o nosso quarto aí com o melhor calendário para os playoffs, tende a ter um bom confronto também se correr com a bola. Porque, já adiantando a parte dos running backs, dando um spoilerzinho, o Ravens tem o terceiro melhor confronto para running backs também. Então,
interessante ver como é que vão ser os playoffs do Lamar Jackson. Seria aquele cara pra tu falar pra trocar, Matheus? O que você acha? Sim, falei dele terça-feira, cara. Eu acho que o Lamar... Eu acho que é o cara pra você tentar botar uma troca, até porque ele tá em baixa, né? Tipo assim, ele não tá num momento muito bom. Ele até teve um jogo mais ok, assim, vem de 2 semanas ok, mas assim, ele começou voando, e assim, ele não teve, desde a semana 3, que ele foi o melhor QB do Fantasy, ele não teve mais nenhum outro jogo, sei lá, melhor do que 10º melhor QB na semana. Então, tipo, ele não explodiu mais, ele teve jogos ruins, um jogo ou outro ali bem ok ali na média, ele não explodiu. E acho que muito se dá pela lesão do Mark Andrews, ficou um jogo fora, outro jogo baleado e tal. Eu acho que agora, depois do bye, eu acho que o time dá uma acertada melhor. E uma coisa que eu falei também é que, tipo, o Lamar vai precisar jogar no limite, vai precisar jogar no limite dele, porque apesar dos Ravens serem o melhor time não sei se o melhor time, mas estar brigando ali diretamente com o Bengals ali pelo título da divisão, o cara vai ter que jogar o limite, filho, pra ganhar jogos e pra levar o time pros playoffs. Ficar na frente, exatamente. Não é tipo o Cleveland Browns, que já tá tipo, aquilo e tal. Então, tanto faz como tanto fez, né? Mas também o que me chamou a atenção é, assim, longe de chamar o Lamar Jackson de running back, como a galera gasta, mas é interessante que tanto para quarterback quanto para running back, o Ravens tem um ótimo calendário, inclusive melhor para running back do que para quarterback, né? Que é o terceiro melhor. Já falado do Kenyan Drake depois. Não só do Kenyan Drake, mas do backfield do Ravens. Então acho que Lamar Jackson é um cara interessantíssimo para você ficar de olho nessas últimas semanas, dependendo do valor que você conseguir nele. Eu acho que é um bom cara para apostar, porque semanas 15, 16, 17 tem tudo para voar. Eu não peguei aqui Eu peguei o coisa dele? Não peguei não, os números dele. Cleveland na semana 15, 17 pontos de média. Atlanta Falcons na semana 16 com 19.1. E para fechar o melhor confronto dos playoffs pro Baltimore Ravens, Pittsburgh com 20.8, aí arredondando 21. Então, vejo bons playoffs aí pro Lamar Jackson. Quem tiver ele pode fazer um barulho danado aí. Isso. Passando para a última análise de QBs com melhores confrontos, vamos com o Marcus Mariota, quarterback do Atlanta Falcons. Atlanta Falcons que a gente acabou de falar aqui do Baltimore Ravens, que é justamente o pior confronto do Mariota durante essas 3 semanas. Mariota enfrenta Saints na primeira semana, 19.3, Baltimore na segunda, 14.6, e fecha com Arizona Cardinals, 21.2 pontos. Algo acrescentação do Mariota? Não, né? Nada. Não, também outro que não dá pra mim, cai no conto aí dos 4 aí desse top 5. Realmente relevante aí de campanha é o Lamar Jackson, que pode fazer um barulhinho bom aí nos playoffs. Então, ficaria de olho para poder conseguir um valor bom nele. Eu acho, assim, eu falei terça e dá pra falar hoje aqui também. O Tampa Bay tem um calendário muito bom, o Tom Brady tem um calendário muito bom no final da temporada. Verdade. Não tá entre os 5 melhores e tal, mas tem um calendário ali dentro do top 10 ali, top 7. Então, pra quem estiver precisando de um QB, tiver desesperado, quiser apostar, talvez valha fazer uma troca e tal, buscando num cara que não tá com valor alto, pelo contrário, tá num valor bem abaixo até. Então, talvez possa ser uma opção. Eu falei dele, queria fazer uma ressalva aqui também. O Jimmy Garoppolo também tem confrontos bons ali. Então, tipo assim, você que tá precisando de QB desesperadamente, acho que, inclusive, é melhor que boa parte desse aí que tem a campanha favorável nos playoffs. Então, acho que vale a pena citar o Jimmy aí para, com desespero, garantir os pontinhos saudáveis ali, naquela média de 17 a 20 pontos, para poder deixar você feliz. O Garoppolo é aquilo, é o cara que vai te entregar aqueles 15, 17 pontinhos não vai te deixar perder o jogo. Tipo assim, ele não vai vencer o jogo pra você. Não vai ser o Justin Fields, que tá metendo 40 pontos. Exatamente. Não vai ser o Patrick Mahomes. Mas ele vai, manter um jogo ok. Então não vai
Dificilmente ele vai fazer um jogo de por exemplo, 5, semana 7, passada, 8 pontos. Se eu tivesse o Garoppolo disponível na liga, eu teria ganhado o jogo. Mas aí o que me restou foi o Taylor Heinicke, que foi uma desgraça na semana passada. Era só ele fazer um jogo ok que eu ganhava o jogo. Tipo, 15 pontos. Eu ganhava o jogo. E o pior é que ele fez assim, pro time ele jogou bem demais, né? Só não produziu. Bem. Pro Fantasy, nada. Neca. Então, é isso. Outro cara também que tem campanha muito boa, mas aqui é chovendo molhado, é o Josh Allen, né? Aham. O Josh Allen acho que não... Tá no top 10 aí também. Buffalo vai pegar times que serem 52,2 pontos aí somados. Então, pra trocar o Josh Allen, tu vai ter que abrir um running back aí top 15, um wide receiver top 15. Mas é outro cara que tem playoffs interessantes aí também. Algo interessante aqui pra gente falar. Tô puxando a lista aqui. Houston, a gente já falou. Eu acho que dos melhores, assim. Muito. O Jalen Hurts também tem a mesma média basicamente a mesma média do Buffalo Bills. Um pouquinho mais. Acho que pra compra, esses são os mais interessantes, assim, eu acho. Lamar Jackson, Tom Brady, Lamar talvez. Jackson e Tom Brady. São dois caras que eu destacaria, assim, como... Sim. Buscar com valor razoável ali. Brady, porque ele não tem feito jogos bons, constantes durante a temporada. Eu acho que, como a gente falou semana passada, agora parece que o time encaixou, ele vai melhorar um pouco a produção pro Fantasy. E o Lamar Jackson é aquilo, né? Quarto melhor calendário nos playoffs e terceiro melhor de running back. Então, pode ser algo que possa favorecer muito aí o Lamar Jackson nessa reta final. É isso. Vamos passar para os QBs, que tem a pior calendário dos playoffs. Se tu quiser emendar já o top 5, falar eles logo, aí depois a gente comenta sobre. Beleza, vamos lá. Vamos puxar aqui então. Pior campanha, pior confronto pros playoffs aí, pior calendário. Andy Dalton, do Saints, tá? Ryan Tannehill, do Tennessee Titans. Terceiro lugar, Matthew Stafford, do LA Rams. Patrick Mahomes, como a gente tinha falado antes, né? Um spoilerzinho, tá em quarto lugar aí. Em quinto lugar, ele, o polêmico, o idolatrável para alguns, odiado por outros. Pode surpreender Daniel Jones. Para quem não sabe essa piada do Pode Surpreender Daniel Jones, acompanha a gente só agora. Começou essa temporada, porque ano passado essa brincadeira do Pode Surpreender foi maravilhosa. Foi muito bom. Cara, de relevante aqui, Andy Dalton, talvez nas ligas mais profundas. Matthew Stafford. Stafford, pra quem ainda acredita nele. Porque o Mahomes você vai escalar, então tem que falar. E o Daniel Jones andou fazendo umas graçolas, tá ligado? Mas eu não boto minha mão no fogo do Danny. Mas não é aquele cara escalável, né? Tipo assim, escalável assim, aquele cara que você, tipo, vai escalar e, tipo, vai ficar tranquilo. Não tem como. Aí, além do Danny Boy aí para os playoffs. Mas o importante é esse, cara, repassando aqui. Melhor de campanhas, Lamar Jackson, um destaque positivaço aqui para você buscar uma troca. E nas piores campanhas eu destacaria o Andy Dalton e o Matthew Stafford, porque o Patrick Mahomes você não vai deixar no banco. E são dois caras que tem algumas pessoas que têm uma certa confiança não, mas tipo, escalaria se não tivesse outra opção, tá ligado? Então buscaria. E o Matthew Stafford pode estar sem o Cooper Kupp, né? Ainda tem isso. Exatamente. Cooper Kupp, que inclusive entrou na foto dos wide receivers aqui de Penetra, pra saber quem tava ligado. Ninguém comentou até agora, né? Não, então, eu reparei que teve uma pessoa no Twitter que comentou aqui, falando, pô, essa foto... Não, no Twitter o cara falou, pô, essa foto do Cooper Kupp bateu até um aperto e tal. Tipo, eu chorei vendo o Cooper Kupp. Aí eu fui ver o Cooper Kupp, caraca. Cooper Kupp, cara. Que isso, que maluquice é essa? Pior que ele tá entre os piores, né? Tá no top 5 de piores, então... Tá no top 5 de piores. E a gente botou ele como melhor ali, só pra ver quem tava atento. Pra ver quem tá atento aí de... Exato. O segundo pior. Segundo pior calendário nessa semana de playoff. Caraca. Então é isso, fechamos os QBs, tá? Vamos passar para os running backs agora. Vou passar o top 5 de melhor, como a gente falou na última vez, como a gente fez com os QBs aí. Acho que ficou mais dinâmico assim, a gente consegue fazer um
Sim. Uma melhor explanação para não perder muito tempo com os caras que são descartáveis, né? São só apenas estatística aqui. Melhor campanha dos playoffs, tá? Essa aqui é um cara que pode fazer um estrago danado nos playoffs, tá? Esse tal de Alvin Kamara. Esse duo aí, primeiro e o segundo, a primeira e a segunda melhor campanha, pra mim, podem ser, tipo, League Winner, tá ligado? São dois caras que, tipo, podem trucidar os adversários e cair no encontro do Justin Fields, tá ligado? Tipo, ser um cara que ganha os jogos, ao invés de ser um cara que, tipo, deixa os jogos para, tá ligado? São eles, Alvin Kamara, New Orleans Saints, Derrick Henry, Tennessee Titans, Kenyan Drake, tá? Já fora do duo, mas completando o top 5. Najee Harris, vamos ver se o Najee Harris finalmente desencanta pelo menos um pouco aí, para fazer alguma coisa para quem tem ele. Mas, e para fechar, o nosso querido DeAndre Swift / Jamal Williams, que é quem tem liderado esse backfield enquanto o Swift está baleado. São os 5 aí que fecham o calendário dos melhores confrontos aí, né? Os melhores confrontos para as semanas 15 a 17. Bons nomes aqui, tá? Bons nomes pra gente falar. Alvin Kamara e Derrick Henry. Assim, tudo bem que são caras, Derrick Henry principalmente, né? São caras, tipo, muito difíceis de você conseguir fazer uma troca. Muito difícil. Por causa do nome, por causa do volume de jogo, por causa da pontuação do Fantasy. DeAndre Swift e Jamal Williams são nomes que me chamam a atenção aqui nesse top 5. Deixa eu pegar aqui o quanto que é de pontuação deles. Assim, pode falando aí quando eu vou abrindo aqui o eu acho que o Kamara é um nome interessante que talvez dê pra buscar uma troca. Porque ele vem de 2 jogos bem ruins essas 2 últimas semanas. E gera aquela pulga atrás da orelha. Apesar do nome. Porque assim, o Kamara esse ano não tá lá essas coisas, né, cara? Tipo, ele tá bem mais ou menos. Teve um jogo que ele explodiu e tal, na semana 8, mas ele não tá lá grandes coisas. Mas não foi. Jogo que ele meteu 3 touchdowns. Então, é um cara que talvez possa ser uma opção boa pra buscar uma troca e buscar uma compra. Não vai ser fácil, vai ter que oferecer muita coisa, óbvio. Falou, mas mesmo assim. Dos que, em comparação com o Derrick Henry, pô, nem tem como, né? Tipo, o Derrick Henry claramente é um cara quase intocável nos times. Mas o Kamara é um cara que vale a pena. O nome pesa muito, mas ainda assim é um cara que pode fazer um impacto nesses playoffs. Muito porque, cara, o ataque do Saints tá, tipo, coisa isolada do Futebol Clube, tá ligado? Sim. O Tyrande, Juan Johnson. Juan Johnson, ele mesmo. Tem tido uns targets ali, o volume de jogo um pouquinho aumentado depois que o Michael Thomas ficou fora, o Jarvis Landry fora também, mas não é um cara que, tipo, impacte muito, assim. Acho que Alvin Kamara, por ter esses confrontos favoráveis, pode ser um cara que possa fazer uma baguncinha nos playoffs também. Como o Matheus falou, é um cara que tem um valor mais abaixo do que o Derrick Henry, por exemplo, mas o nome pesa muito, né? Então talvez dificulte um pouco a troca, mas ainda assim acho que é um valor bom. Pra gente fechar... Não, pode falar. Não, pode falar. O calendário dele. Não, fala só o calendário dele, né? Semana 15, Atlanta Falcons, 26,8 pontos de média, o que já é alto, tá? Semana 16, que é aqui, eu acho que ele pode ganhar o jogo se jogar sozinho, escalar só ele, ganha o jogo. 36,2 pontos contra o Cleveland Browns, tá? E para fechar, um joguinho mais mediano ali, mas ainda assim é um bom jogo, contra o Philadelphia Eagles, que sai de 24,4 pontos em média aos running backs aí nessas últimas semanas. Então, o que eu ia falar, na verdade, era do Najee Harris, que é o cara que mais me chama atenção aí nessa lista. Porque, tipo, é aquele maluco que chegou naquela expectativa altíssima, não jogou nada nessa temporada, a gente sabe que ele é um cara bom e tal, assim, e tem o 4º melhor calendário. Pra gente pegar a semana dele aqui, a dúvida é, será que vale uma troquinha, dependendo do valor? Eu tô vendo aqui, ó. Eu arriscaria no flexzinho. O Najee Harris. Ele teve uma semana que ele foi running back 12, na semana 2. De lá pra cá,
nenhuma semana. Ele teve 2 semanas no top 15, só isso, né? De lá pra cá, mais nada. Não tá jogando bem, mas tem um calendário fácil, né? Então. As 2 primeiras semanas, inclusive, dos playoffs, que são as mais importantes, né? Se você não chega na final. Pega Carolina, em Carolina, 29,6 pontos de média aí nas últimas semanas. E o Raiders, tá? Que tem sido uma mãe essa defesa aí, com 30 pontos de média, em comparação com o que a gente falou agora, foi o Camara. É um calendário mais equilibrado, mas, assim, é um cara que pode fazer um barulhinho aí, muito por conta do que tu falou, né? Não tem feito bons jogos, não tem sido produtivo pro Fantasy e tem um calendário muito favorável nessa reta final. Eu acho que talvez, assim, pode ser uma compra, mas talvez possa ser até uma venda, o Camara. Com essa argumentação. Com esse argumento. Você tentar empurrar ele pra alguém falando que ele tem um calendário pica pro resto da temporada e pode jogar bem. A galera que abre ali a plataforma do Fantasy, seja no Sleeper ou seja qualquer um, vê ali tudo verdinho, se anima, então pode ser que seja uma boa troca mesmo, consiga alguém mais valorizado aí nessa reta final. Então tem os argumentos dos dois lados aqui. Você que quer comprar, você que quer vender, a gente tem argumento pra tudo aqui. Não à toa que são 2 advogados. Cara, então, pra gente poder... Vamos falar os piores, depois a gente revisa tudo aqui. Vamos lá, passando pros running back. Quer falar do DeAndre Swift antes de a gente acabar? E do Jamal Williams? Quer falar do Jamal Williams, do Swift? O meu lance com eles é essa questão do DeAndre Swift que nunca está saudável. Né? Ele treinou full essa semana. Mas eu não sei, assim, vai ser o backfield dividido. Eu não acho que o DeAndre Swift vai ser running back 1, não. Acho que vai ser dividido, então... se a gente for pegar os números deles aqui... Difícil, cara. A primeira semana é um pouquinho mais ok, contra o Jets, né? 20,9. Carolina e Chicago são 2 times que serem muito pontos por running back, né? 29,6 e 28,4, respectivamente. Aí. Então, tipo, por mais que os dois dividam o backfield, podem ser caras que, tipo, façam a diferença nessa reta final aí. Saudável. Porque, assim, o Jamal Williams estava jogando bem mesmo antes do Swift se machucar. Sim. Ele estava bem no Fantasy. Então, tipo, mesmo com a volta aí do DeAndre Swift, eu acredito que ele possa fazer bons jogos aí, principalmente esses 2 últimos. O Swift, se ficar saudável, eu acho que ele pode tipo assim, ser um diferencial bom nesses playoffs, um confronto fácil. Um confronto favoráveis. O Jamal Williams, eu acho que ele vai ter a média dele. O Jamal Williams tem o lance dele ser o... Não é o cara, mas é, tipo assim, maior parte dos snaps em goal line é dele. Então, ele sempre faz um TDzinho ali em goal line. Então, ele sempre tem a oportunidade de TD. Então, ele sempre vai ter o valor dele bem sólido pro resto da temporada. Eu acho que os dois até valeriam uma opção boa pra comprar e tal, assim. Não estão com um valor muito alto. O Jamal Williams não vem de lá um grande jogo. O Swift todo baleado, então... Pode ser uma opção. Agora eu achei a pergunta aqui, foi do Gil _Mister. A do Josh Jacobs. Agora eu achei aqui, com a publicação aberta. Aí eu achei aqui. Tava no Instagram mesmo. Foi no Twitter, não. Porque a gente ia falar justamente de Josh Jacobs agora, né? Vamos falar dos pior calendário pros running backs aí nos playoffs. Do 1 ao 5 aí, respectivamente. Josh Jacobs, Joe Mixon, Kenneth Walker, Saquon Barkley e Jonathan Taylor. Assim, dessa lista, eu não consigo... Tu venderia alguém ou bancaria alguém nessa lista aí? Sinceramente. Cara, eu vou te falar, não tem como. Assim, bancar não tem como. Eu acho que pra vender, talvez o Joe Mixon. O Joe Mixon ou e talvez o Jonathan não sei, Taylor. Cara. É complicado. Esses caras são caras complicados que eu não mexeria, tá ligado? Porque, tipo assim, se você mexer e ele explodir, a gente vai ser xingado. Se você não mexer e ele não explodir, aí não é culpa nossa, porque a gente falou aqui que pode ser. Então, pode ser, salva tudo. O meu lance com o Mixon é que, assim, ele na semana passada tava no bye, né? Aí antes, assim, ele fez aquele jogo dele absurdo, né? Que ele meteu 5 touchdowns, eu acho, e uma das maiores pontuações da história do Fantasy. Top 15. Só que antes disso, ele tava fazendo uma temporada ok, mas bem 880 também, nada demais. Então, assim, aquele foi o jogo sem o...
Foi até dica de venda aqui, né? Tipo, Sim. na semana 9, né? Foi dica de venda aqui. Não, na semana 10 sobre a semana 9. Foi isso. Ah, então. Foi isso. Ele jogou muito bem na semana 9 e na semana 10 isso. Botou como dica de venda. Porque assim, a questão é, o Ja'Marr Chase vai voltar. Pelo menos pros playoffs do Fantasy, ele deve estar de volta. Ele deve voltar nas próximas 2-3 semanas aí, o Ja'Marr Chase, e deve jogar os playoffs do Fantasy. O Mixon teve esse jogo absurdo justamente quando o Ja'Marr Chase estava fora, e naquele jogo com game script muito favorável, que assim, é muito difícil se repetir, né? Tipo, o Bengals abriu, sei lá, 28-0, 35-0, sei lá o que foi. E se a gente for pegar os jogos de playoffs, tipo assim, o melhor jogo que pesa aí pra jogar ali pra cima, no caso pra baixo, né? Nessa lista aí, porque é a lista ao contrário, o pior fica em cima e o menos pior fica embaixo, é o último jogo. Justamente o último jogo, que é contra Buffalo, que sai de 24,3 pontos em média aí nas últimas semanas. E nas duas primeiras semanas tem um confronto complicadíssimo, cara. Vai pegar Tampa Bay fora de casa, que sai de 18,4 só de média, e depois pega New England, em dezembro aí já. Complicado lá pra galera de Cincinnati arrumar alguma coisa aí nesse jogo do Cincinnati Bengals. E, com sinceridade, são dois jogos que eu não vejo o Bengals estourando na frente. Tipo, não. Pra acontecer o game script que aconteceu no jogo da semana 9, tá ligado? Então, tipo, isso. Eu me preocuparia com o Joe Mixon, mas é aquela, né? Tipo, a gente fala que você vendeu o cara estoura, tu vai xingar a gente. Pode estourar, mas... Mas a probabilidade é menor, né? Eu acho mais difícil. Enfim, é isso. Aqui dos melhores, Alvin Kamara, recapitulando, né? Alvin Kamara, Najee Harris, talvez aqui um Swift e um Jamal Williams, possa chamar a atenção. Manda pra gente lá se tiver alguma dúvida de troca contra esses jogadores. E nos piores, talvez o Joe Mixon aqui, por ter os dois primeiros confrontos muito difíceis. E ainda ter o fantasma daquela semana 9 aí, que entrou pra história, literalmente entrou pra história do Fantasy Football, com uma das maiores pontuações da liga. Um cara que eu falei, terça, só pra falar de novo dele, foi o Gus Edwards, porque o Baltimore é o terceiro, né? A gente botou aqui na arte o Kenyan Drake, porque é ele que tá como running back agora, porque o Gus Edwards ainda tá voltando, não sabe se ele vai voltar agora e tal. Mas ele deve voltar já. Ele voltando, a tendência é ele ser running back 1, assim. O problema do Gus Edwards é ficar saudável. 100% isso. Quando ele joga... Eu diria, tipo, saudável e volume de jogo por conta de não ficar saudável, tá ligado? São duas preocupações que eu tenho. Quando ele joga, eu acho assim, quando ele tá jogando, ele é um cara que produz muito. Ele assim, você vê, acho que nas últimas 3 temporadas ou 4, ele é um dos poucos running backs que tem média de pelo menos 5 carregados por corrido. O problema dele é que ele não tem volume de jogo, por quê? Ou tá machucado, ou tá jogando machucado. Então não tem volume, não tem volume. Ele não vai dar bola pra ele 20 vezes por jogo. Exatamente. Se ele ficar minimamente saudável, eu acho que ele tem tudo pra produzir. A média de toque dele por carregar é muito boa, não. Então Pode falar. E tem um porém que é o J.K. Dobbins, que pode voltar a partir da semana 13. Então, olho no Dobbins. Porémzaço aí de backfield como tava no início da temporada, né? Não no início, porque ele voltou depois. Mas... Se o Dobbins voltar, eu acho que o backfield... Não vou dizer que vai ser dele, porque ele vai estar voltando de lesão, mas eu acho que vai ser running back 1, aí eu acho muito difícil esperar qualquer coisa do Gus Edwards ou do Drake. Mas se a lesão do Dobbins, se ele não recuperar e tal, ele tá baleado há muito tempo já, talvez o Gus Edwards seja uma opção viável aí. Até porque o cara que tá sem valor nenhum no momento, então... Pra quem não tá fazendo nada, qualquer troco vai, né? Então, isso. É isso. Beleza, fechamos os running backs aí, tá? Com essas dicas. Se você ficou com dúvida de alguma coisa de novo, a gente tenta esclarecer o máximo possível aqui. Se ficou um pouco bolada a informação, porque aqui é open bar de informação, acaba às vezes embolando uma na outra, mas a gente promete que faz esse sentido. A gente não fala opinião contrária aí. Igual o Josh Jacobs, a gente falou que a gente espera bons playoffs dele, mas realmente é o pior calendário possível aí para running back. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só análise de dados, mas espera bons playoffs dele. É isso. A gente espera bons playoffs só
porque ele tem volume de jogo pra cacete. É isso. É isso. Não tem jeito. E o time tá sem o Darren Waller agora, o Davante Adams carregando o time como wide, então, tipo... o Hunter Renfrow fora também. Hunter fora, então... Isso é basicamente o Davante Adams Futebol Clube e Josh Jacobs Futebol Clube nas últimas semanas. Passando pros wide receivers agora, cara. Pô, mais um ponto interessante aqui. Tudo bem que tem muita conexão, né? Mas quando a gente falava do Lamar Jackson, Baltimore Ravens tem o melhor calendário nos playoffs para wide receiver também. Primeiro lugar aí, pena que não tem wide Devin receiver. Duvernay. Exatamente. Primeiro lugar, Devin Duvernay. Então, tipo assim, é muito bom frisar o quanto a gente espera que o Lamar Jackson tenha um ganho do que foi, em relação ao que foi a temporada, né? O Lamar Jackson espera bons playoffs dele. Só você ver as estatísticas aí. Se ele jogar mal, a culpa não é nossa, é culpa do Lamar Jackson mesmo. Mas as estatísticas estão todas favoráveis, cara. Quarto melhor calendário de QB, terceiro melhor de running back, primeiro de wide. Então, tipo assim, me chama muita atenção o Lamar Jackson nessa reta final. Devin Duvernay em primeiro lugar, tá? Baltimore Ravens. Vou falar o time, depois a gente fala dos jogadores. Segundo melhor, Brandon Cooks. Foi um cara que quando eu tava montando, eu bati o olho. A gente pode falar dele depois quando acabar, mas é um cara que eu bati o olho pros playoffs aí, que valor baixíssimo. E tava com aquele problema com o time lá, de joga, não joga, você trocado, mas trocado. Agora parece que vai ficar, parece que quer mostrar serviço ali pra poder ser trocado algum dia pelo time. Daqui a 20 anos ele é trocado. Enfim, DJ Moore em terceiro lugar, tá? Carolina Panthers. Hopkins, cara, que tem feito um barulhinho aí nessas últimas semanas, desde que voltou de suspensão. Em quarto lugar, Arizona Cardinals, claro. E para fechar, Dallas Cowboys com o principal recebedor aí, Sid Lamb, fechando esse top 5. Bons nomes pra gente discutir aqui, tá? Não sei quem você quer puxar primeiro. Pode falar aí, o que tu quiser mandar. Porque eu não queria falar do que você já falou na terça-feira. Na verdade... Pode falar. Não, é porque na terça tinha alguns nomes um pouco diferentes. Eu vou até puxar. Voltaram aqui. O bot voltou, tá vendo aqui? Voltou? Cadê? Não. O bot voltou. O bot de semana passada voltou. Ih, mano. XXX 69.biz aí. Voltou. Muito obrigado pela audiência. Bot de site pornô. Muito obrigado. Não baixa o Instagram, eles atacam live também. Só tem maluco, mano. A pausa aqui, ó, pra agradecer enquanto você acha aí. O Rafa Andrade aqui, ó, só agradecer o melhor trabalho de fantasy football no Brasil. Abraço de São Paulo. Opa. Grande abraço, Rafa. Muito obrigado, cara. Comentários assim, tipo, emocionam a gente e faz a gente querer continuar produzindo conteúdo que a gente produz pra vocês. A gente faz tudo que a gente pode na medida do possível. Esse aqui não é a nossa ocupação principal, é o nosso hobby. Eu e o Matheus somos advogados, a gente ganha nosso dinheiro completamente diferente disso aqui. Ninguém é jornalista, ninguém é nada. Então a gente sempre tenta dar o melhor aí na medida do possível para poder trazer tudo para vocês. E comentários assim, pô, deixa a gente felizão, papo reto. A gente fica felizão. Com certeza. Pô, nem fala. Bom. Passando aí. Pode falar. Não, então, só falar dos wide receivers que eu falei. Que eu falei na terça, são caras assim. Que não tem os confrontos mais favoráveis nessa questão, né? Foi o que a gente falou no início da questão da diferença da métrica e tudo mais. Mas tem dois caras que eu citei com mais afim que eu acho que vale a pena. Um é o Chris Godwin. Assim, até dá pra entender, porque o Tom Brady tem um dos melhores calendários, até a gente falou sobre isso. Por lógica. Então, consequentemente, o wide receiver acaba tendo um dos calendários bons, né? Acho que não tem como fugir muito disso. E o Godwin é um cara que tá tendo um volume de jogo muito alto, tem o principal volume de jogo do time desde que voltou aí de lesão na semana 4. Fez o primeiro touchdown nessa última semana. Esse é o mais importante. Que ele tem tido muito volume de jogo pontuado bem pro fantasy sem fazer TD. Sim. Ele tem um volume grande. Se fizer um TD, ele explode na semana, né? Que ele vai bem, né? Sim. O cara que se fizer um TD explode na semana. Tá sendo um cara interessante. Pode falar. Não. E o outro era o Gabriel Davis. Por quê? Eu falei do Gabriel Davis. E a questão do Gabriel Davis pra mim não foi nem confronto, tá? A questão do Gabriel Davis pra mim, assim, que eu expliquei.
Ele não é aquele cara que dá pra você botar no seu time e confiar que ele vai jogar bem. Ele é um cara bem boom ou bust. Mas eu falei assim, pra você que tem pra você que tem um time, tipo, tu olha pro teu time e fala, cara, o meu time não é time que vai ganhar a liga, tipo, eu não tenho um dos 2 ou 3 principais times, os outros times são mais fortes. Eu acho que buscar uma troca no Gabriel Davis vale a pena, porque ele é aquele cara que num jogo pode ganhar o confronto. Ele pode meter 30 pontos numa partida e ganhar o jogo. Não quer dizer que ele vai fazer isso, mas ele é um cara que chance. Pode. Pra você que tá perdido. Se você olhar os números dele na temporada, você vai ver que o Gabriel Davis é basicamente isso. Ele é um cara muito boom ou bust, assim. Ele tem jogos absurdos e jogos horríveis, jogos que ele não fez nada. Então o jogo dele é esse, eu acho. O Tyreek Hill fez algumas temporadas também, né? Só que com mais constância, no caso. Exatamente. Então, pode ganhar a semana ou pode prejudicar a semana. O Gabriel Davis teve 4 jogos, 2 jogos como top 10, 3 jogos, na verdade, como top 15 na temporada, e teve 4 jogos horríveis, e um jogo ali no meio do caminho como 18º. Então, assim, ele é um cara que pode explodir numa semana e ganhar o jogo pra você. Eu acho que é isso que vale a pena. E nesse último jogo, ele teve um jogo com mais volume de jogo. Nessa última partida do Buffalo, ele foi um cara que teve mais volume de jogo. Lógico que ele não vai ter mais volume que o Stephon Diggs, nunca vai ter, assim, muito improvável. Mas, assim, 25% de target share pra ele nessa última semana. Ele é o cara que tem a maior média de jardas por target na NFL, então é sempre big plays. E ele tendo esse volume de jogo interessante, pode ser um cara que pode explodir aí num joguinho de playoffs. É isso, Gabriel Davis é um nome pra você ficar de olho aí. E quem sabe dar uma chancezinha no flex numa semana que os wide receivers têm um confronto ruim. Cara, eu queria falar muito do Brandon Cooks, tá? Um cara que... Assim, o ataque do Houston não ajuda, né, cara? O ataque do Houston não ajuda. David Mills ali, o QB, pra não falar mal dele, ok, tá ligado? Mas é um cara que tem um ótimo cara, tipo assim, não é bom. Eu acho que ele, tipo assim, Ravens e Houston se destacam dos outros como calendário bom. Tipo, pra gente puxar aqui, pra vocês terem noção, a gente tá falando de 37,2 pontos disponíveis, entre aspas, né, óbvio, contra o Kansas City Chiefs, tá? Tennessee Titans, 38,1 pontos, tá? E são jogos que eles tendem a ficar atrás do placar. São jogos que, obviamente, Houston vai ficar atrás do placar e passa a bola, assim. Pode acontecer a temporada ter acabado e, tipo, eles segurarem os jogadores? Pode, mas acho muito difícil. Assim, por mais que a temporada tenha acabado, os jogadores querem jogar até o final. A gente já viu casos do New York Jets ganhando reta final na temporada Foi Jets e Jaguars, não foi? Que foi o Tua Bowl? Não, Tua Bowl não, foi o Trevor Lawrence, não foi? Foi Jets? Não lembro. Foi Jets, não lembro. Lions. Enfim, teve um jogo na reta final que ninguém achava que o time ia jogar sério pra ganhar. E jogou, e tipo, os jogadores do Fantasy foram super bem, tá ligado? Mostra pra gente que não tem muito isso na NFL, por mais que a galera ache que tem. Assim, um jogador baleado, que não é o caso dele, pode ser poupado, mas geralmente os times vão com força total. Até a semana 17 ali. Semana 18. Geralmente é pra última, né? Geralmente poupa na última, e vou te falar, depois que só deixaram uma bye, isso tem diminuído, tá? Assim, não é zero recomendável você colocar a final do seu campeonato na semana 18, mas assim, isso tem diminuído cada vez mais com os ajustes que a liga tem feito. Então, pra gente falar aqui agora, eu não sei se falei tudo, mas eu repito aqui. Kansas City Chiefs, 37,2 pontos de média, tá? Tennessee Titans, 38,1 e Jacksonville Jaguars, 37,4. Se a gente for somar aí o nosso querido... como é que é o nome? Fugiu agora. Brandon Cooks. Obrigado, memória fraca. É o cara que vai ter 112,7 pontos disponíveis nos playoffs para jogar. Então, acho que um cara que me enche muitos olhos. Não tá com valor muito alto, por conta das N motivos que eu falei. É um cara que eu, dependendo do valor, apostaria para pegar um flexzinho no seu time. Pode ser uma opção. Eu não tinha pensado nele, não. Sinceramente, nem tinha pensado nele. Mas... com esse calendário... porque assim... Eu tenho o Brandon Cooks, eu vou te falar por que eu cheguei nessa conclusão. Eu tenho o Brandon Cooks na liga do Piadas NFL.
Abraço aí pro nossa querida galera do Piadas NFL aí. Mas, cara, eu perdi agora. Quem foi que eu perdi? Não foi o Cooper Cup. Cara, eu jogo 20 ligas, então não lembro que eu tenho nas ligas. Mas eu perdi alguém importante agora. E o Brandon Cooks tava Wide receiver? Wide receiver. Eu não vou lembrar quem foi agora. Juju? Talvez seja o Juju. Mas não acho que eu escrevi. Enfim, não vou lembrar agora quem foi que eu perdi. Eu fui ver o calendário do Brandon Cooks, tá ligado? Eu falei, caraca, bom calendário. Eu fui ver, tipo, a média, aí eu joguei aqui, busquei os pontos disponíveis pra ele, né? Os pontos cedidos em média, eu fiquei, me encheu os olhos, acho que pode vir. Sim, não vai ser o wide receiver top 12 aí toda semana, mas eu espero bons jogos aí do Brandon Cooks pra fazer uma diferençazinha nesse playoffs. Boa. Assim, Moore, Hopkins, CeeDee Lamb. O Moore menos do que o Hopkins e CeeDee Lamb. Hopkins e CeeDee Lamb você vai escalar, tá ligado? Sim. Titular absoluto. O DJ Moore difícil. Não dá. Assim, não cara. Dá, cara. O DJ Moore é difícil, o Devin Duvernay complicado. Acho que é complicado. Muito difícil. Muito difícil. Então, tipo, acho que pra melhores campanhas eu destacaria esses três aí. Esses dois, na verdade, né? Tem alguns outros times que tem algumas campanhas interessantes. Tipo, o Colts tem um calendário bom aí pros wide receivers. Eu destacaria o Paris Campbell, né? A gente até postou dele hoje. Falou do Paris Campbell hoje, né? Isso aí. Ele com o Matt Ryan tá voando nas últimas 3 semanas. Parece que é saudável, que é uma coisa que a gente nunca conseguiu ver ele saudável, é um cara de talento, sempre tá machucado. E nos 3 últimos jogos, com o Matt Ryan, em todos os jogos, ele foi top 12. Top 12 wide receiver pro Paris Campbell, bizarro. Então, assim, é um cara que tem um calendário bom e tal, então acho que pode... Pare com Dallas, né? Que é, tipo, o último dessa lista. Praticamente, porque a gente só pode colocar 5 aqui, tá ligado? Que a gente fez o top 5. Mas Dallas... A gente vai ver se solta a lista completa pra vocês depois. Mas pare com o último aqui do ranking, que é Dallas, que tem uma boa calendário, né, nos playoffs. Passando o olho aqui na lista, ver se a gente acha alguém mais. Eu falei na terça do Devonta Smith. Eu vi que ele tá com um calendário bom também aqui. Eu não falei do A.J. Brown, porque o A.J. Brown é meio que chovendo molhado. Mas o Devonta Smith, eu falei sobre ele voltar, ele ter volume de jogo e voltar a ser um cara mais utilizado em bolas mais profundas. Eu falei, nas 6 primeiras semanas ele foi muito utilizado em passos mais profundos, depois caiu muito isso, a média de targets dele em profundidade. Esse último jogo ele foi bem utilizado, mas, de novo, passes curtos e tudo mais, aí acaba dependendo muito dos touchdowns. Mas acho assim, com confrontos favoráveis, e com o A.J. Brown meio baleado, que ele já tá meio baleado, talvez o Devonta Smith, se ele voltar a ser um cara acionado aí em profundidade, pode ser um nome interessante aí pros playoffs. Outro aqui que é chover na molhada, mas que vale a pena a gente falar, porque a gente tá falando de mais pontos cedidos, né, nas últimas semanas, é o Davante Adams, né? Las Vegas também entra nesse bolo aí de Dallas, Colts, falei do Panthers? A gente falou do Panthers? Não sei, deixa eu voltar aqui. Falou do Panthers, então, tipo assim, entra nesse bolo, entra nesse bolo, tipo assim, tá basicamente todo mundo ali junto com pontos disponíveis, né, de média ali nos playoffs. Então, aí deixa eu ver uma olhada falar do Davante Adams, né? Se você não deixar ele no banco, tu tá doidão. Então, vale a pena. Mas alguém só um último nome que eu esqueci, que eu anotei aqui, que é o Terry McLaurin, que eu acho que esse é um cara que vale a pena buscar uma troca. Mesmo, assim, tem uma leve preocupação que é a possível volta do Carson Wentz, mas eu acho que quando ele estiver saudável, ele vai esquentar o banco aí pro Taylor Heinicke, que o Washington tá vencendo alguns joguinhos aí com o Taylor Heinicke. Ganhou do Eagles. Ganhou do Eagles, vai bancar o cara. E o target share do Terry McLaurin, absurdo, tipo... depois que o Heinicke entrou, né? Mais de 30% de target share pra ele com o Taylor Heinicke, sendo muito utilizado. Voltou a ser um cara bem relevante pro Fantasy, então acho que vale uma propostazinha aí nele pra utilizar como wide receiver 2.
Cara, outro cara que tem uma semana um calendário muito bom aí também nos playoffs, que a gente não falou, não lembrei de falar, é o Chris Olave. Chris Olave do New Orleans Saints. Tem semanas boas aí, pra você ter noção. Cadê? Saints? Achei. Pega Atlanta, Cleveland e Filadélfia nessas últimas semanas aí. São 3 times que... Atlanta, 46,2. Cleveland bate na casa dos 30 aí. Filadélfia também. Atlanta é o pior, né? É o pior time. É a mãe dos wide receivers. Cara, então o Chris Olave é um cara também... um cara importante de destacar aqui. Não entrou porque fica naquela... Aqui quase entra ali, por causa de 1 décimo, 2 décimos fica de fora, mas importante destacar para depois a gente lembrar mais lá na frente. É isso. Passando para os priores aqui, vamos falar de 1 a 5, tá? De novo. Juju, tá? Juju Smith-Schuster. Meti um xixi aqui. Cooper Kupp, que tá na foto de melhor, mas é o pior, para ver se vocês caíram no bait. Ninguém caiu até agora. Christian Kirk, Jacksonville Jaguars, tá? Então, voltando aqui rapidinho, não necessariamente o Cooper Kupp, tá? Que pode ser que nem volte para a temporada. Mas, assim, nos playoffs dos wide receivers do Los Angeles Rams, não é animador. Não é animador, ainda mais com calendário, assim, casa muito, né? Stafford com calendário ruim, não tá muito bem na temporada. Segundo pior calendário aí para os wide receivers do Los Angeles Rams, então eu já me adiantando, eu evitaria confiar em algum deles para essa reta final. Christian Kirk, que é o Jacksonville Jaguars, Treylon Burks, que é Tennessee Titans em 4º lugar, e por último, Cleveland Browns, representado pelo Amari Cooper. Falar de alguém aqui, cara, eu queria falar não do Cooper Kupp, mas do wide receiver do Rams, cara. Consegue confiar em alguém para essa reta final de playoff aí? Não dá. Ainda mais que o Matt Ryan, Matthew Stafford mal, linha ofensiva horrorosa. Assim, porque com a lesão do Cooper Kupp, a galera se anima com os outros wide receivers. Sim, de volume, né? O Allen Robinson, o Van Jefferson, o Allen Robinson, são os dois caras que, deram um boom essa semana nas plataformas de fantasy, como mais adicionados. E, sinceramente, o Tyler Higbee também aumentou também o volume. O Tyler Higbee já entra num fator à parte pra mim aqui. Porque o confronto pra ele não tá entre os melhores e os piores. Mas é um cara à parte aí que, pra Tyrande, quando não tem nada, qualquer coisa serve, né? Então, Tyler Higbee. Inclusive, eu peguei ele numa liga que o Zach Ertz me deixou. Então pode ser. Na verdade, eu peguei ele em uma e peguei o Everett na outra. São dois caras que podem me salvar nessa reta final ou não. Vamos descobrir na semana 17. Mas enfim, cara, difícil confiar em alguém desse backfield, né, do corpo de recebedores do Los Angeles Rams. Eu acho que esse boom inicial é muito por conta de pensar em volume de jogo, mas muito difícil sair alguma coisa ali que não seja um Cooper Kupp voltando e pontuando bem. Fora isso, não dá pra arriscar ali. Sim, acho muito complicado, cara. Um cara que me chama atenção também, além desse grupo dos Rams, é o Amari Cooper. Na verdade, o grupo dos Browns, né? Porque tem essa questão do calendário complicado. Só que tem o Deshaun Watson. Eu fico meio intrigado pra saber como é que... Assim, a gente não sabe nem se o Deshaun Watson vai ser o titular, se ele vai jogar. Se ele de fato vai jogar, né? A tendência, assim, pelo que parece, ele começou a treinar com o time agora essa semana. Pelo cenário que tá se desenvolvendo, ele vai voltar justamente contra o Houston Texans. Eu acho, assim, eu até falei isso terça, eu acho que pode ser interessante isso tudo pro Donovan Peoples-Jones. Porque é um calendário complicado para wide receiver, só que às vezes pro wide receiver 2 possa não ser tão complicado. Porque às vezes o time tem aquele shutdown corner ali e vai botar num Amari Cooper e Broncos da vida. Bota o Pat Surtain, um negócio e tal. Então, tipo assim, e tira o cara do jogo. E o Donovan Peoples-Jones é um cara que tá tendo um volume de jogo bizarro, tá sendo muito bem utilizado, tá tendo o mesmo volume de jogo do Amari Cooper nas últimas 5, 6 semanas. O Amari Cooper talvez possa ser um cara evitável. Acho que não colocaria no banco. Mas e o Peoples-Jones é um cara pra observar.
observar, principalmente ligas maiores, talvez, acho que pode ser um nome interessante. Dos outros nomes dos piores aqui, eu não tenho muito a falar não. Do Juju, vai depender muito de quem você tiver no time para poder escalar ou não o Juju, trocar ou não o Juju, é um pouco mais complicado. Cooper Kupp a gente já falou, Christian Kirk também não tenho muita coisa para falar, Traylon Burks também não, porque ali não tá dando nada. Então são caras que a gente pode passar e focar nesse justamente no Amari Cooper, com observação do People Jones, tá? E o Cooper Kupp, se voltar, é o Cooper Kupp, então tipo, não tem como deixar no banco, mas os outros wide receivers, mesmo sem o Cooper Kupp, a gente evitaria, porque não esperamos muita coisa dos wide receivers do Rams. Vale só um OBS também, eu vi aqui no calendário dos 49ers, o Deebo Samuel, que não tá bem. O Deebo Samuel não tá jogando bem. A gente falou disso no podcast quando a gente falou sobre a troca do Christian McCaffrey pros 49ers, e tava achando que o Deebo Samuel poderia ser o cara mais... que poderia sofrer o maior impacto disso. Prejudicado. Que mais poderia sofrer aí com isso. Com essa edição. E, cara, a gente viu que nessas últimas semanas ele basicamente não fez nada. Ele vai ter menos corridas, que foi 30%, 40% do volume de jogo, da pontuação dele foi ano passado, ele explodiu. Até porque o Elijah Mitchell voltou e tá correndo pra Cacilda também. E vai ter um final de temporada com um Brandon Ayuk dividindo ali as atenções com ele num calendário complicado. Então, assim, não sei se vai ter muito target pro Deebo Samuel. Isso que me preocupa um pouco aí. Passando por alguns calendários aqui também, que chegam perto deles, top 5 aí. A gente tem aqui Chargers com 87.7 aí, pontos disponíveis, entre aspas. Tennessee tá aqui também, já falamos Tennessee. Cleveland já falamos. Acho que são só esses mesmo. Jacksonville, Rams, Vikings. Vikings também tem um calendário um pouco complicado aí, mas é o Justin Jefferson, né? Mas e acho que é pra dizer mais sobre o Adam Thielen, né? Do que o Justin Jefferson botar no banco tá maluco, né? Tá com algum problema na cabeça que pro Adam Thielen pode ser, mas é importante trazer aqui, porque fica bem próximo, né? O Winster é só 5, assim, porque são caras que estão bem próximos ali e podem justamente variar. Denver também, Denver já tá um pouco mais distante, tá mais mediano ali, com 96.6, Miami 92.9, 49ers já trouxe. Basicamente é isso. São os principais aí dessa lista que a gente trouxe aí para vocês. Dantas mandou que tá indo no Christian Watson, apesar do clima em Green Bay. Assim, Christian Watson para mim entra na prateleira Gab Davis aí. Assim, inclusive para mim é mais venda do que compra, porque foram 3 jogadas. Foram 3 jogadas que definiram a partida aí, basicamente, 3 longos. Tô intrigado com ele, tô intrigado. Cara, tipo assim, eu pra quem não sabe, eu torço pro Packers, né? Eu vi muito reporte do Aaron Rodgers elogiando ele, falando que só faltava mentalidade nele pra poder fazer o jogo que ele fez. Assim, pelo sim, pelo não, eu venderia. Pelo hype. Pelo que você conseguir nele, eu venderia. Mas aquilo, se conseguir um valor baixo nele, não custa deixar no banco ali pra ver se ele mantém nas próximas semanas. Pra pegar o calendário de Green Bay aqui. O meu lance com ele, que eu fico intrigado, ao mesmo tempo que não teve volume de jogo alto, eu fico pensando, tipo assim, se ele virar o cara de big play do Aaron Rodgers aí... não precisa de muito volume de jogo pra acontecer. Ele pode explodir bizarro. É o que aconteceu com o Valdez Scantling no Green Bay. Né? É o que a gente espera duas bolas no jogo. É o que a gente espera do Gabriel Davis, por exemplo, no Buffalo. É o cara da big play ali, tipo, de big play do Buffalo. Mas... eu espero que não seja, porque eu tô com o Lazar em algumas boas ligas, eu espero que o Lazar continue jogando bem. O Christian Watson não, tô indo de Lazar mesmo, tô esperando um
com o volume de jogo ok ali do Lazar. Prefiro apostar no ok do Lazar do que no boom do Christian Watson. Se eu tivesse dinheiro pra apostar, tipo assim, tem que apostar regularidade do Lazar ou o boom do Christian Watson. Eu pegaria a regularidade do Lazar. Pode ser mais... Ah, boa. Aí sim, pô. Aí sim. O Dantas trouxe aqui que tirou do Dex Squad em 2 Dynasty. Aí, pô. Chegou a hora. Tá falando de jogador. Eu tirei também, pô. Na nossa Dynasty, inclusive. A que eu jogo com o Matheus. Eu tirei do Dex Squad, botei lá no meu segundo flex. Não tá nem no primeiro flex, tá no segundo flex. É engraçado que tá justamente isso. Tá Lazar no primeiro flex e Christian Watson no segundo flex. Enquanto o Adel não decide qual time ele vai jogar. Quando ele voltar, algum dos dias eu vou ter que chorar. Dependendo do onde ele for, né? Tem isso aí. Mas é isso. Falando do wide receiver, foi isso, tá? Vamos passar pelos Tyrands. Tyrande, que queria defesa para fechar. Esses são mais rápidos, a gente não se estende tanto assim. Basicamente, análise de... Tyrande até vai, mas que queria defesa é basicamente análise de pontos, né? Não tem muito... mais citar mesmo. E é isso, vamos começar com os Tyrands, cara. Vou fazer no mesmo esquema, tá? Vamos de ponta a ponta aqui, de primeiro ao quinto. Tyler Conklin, que é um cara que, se Deus quiser, vai me salvar nas ligas que eu perdi o Zach Ertz, ou o Tyson Hill me abandonou. Eu acho que se eu tivesse uma posição para ter decepção nessa temporada, seria Tyrande. Se eu escolhesse, assim, qual a posição que tu mais decepcionou nessa temporada? Pra mim foi Tyrande. Tyrande que eu apostei, tipo... Não renderam perto do que eu esperava. QB, uma ou duas ligas só, mas, pô, nada que me... Na vibe, mais, né? Que é outra liga que eu jogo com o Matheus também, me deixaram na mão. Mas nada que tenha me impactado muito, assim, no geral. Mas os Tyrands me complicaram. Aí, aqui, ó, o Dantas falou que a troca contigo foi pra abrir vaga pro Christian Watson. Uma troca numa Dynasty. E foi isso. Foi pro Dantas. Mandou aí pra gente. Enfim, Tyler Conklin, Travis Kelce, que é mandatório você colocar. Kyle Pitts, que é um nome que eu tenho na Dynasty e me abriu os olhos também, em relação ao calendário de playoffs, a gente já comenta. Cole Kmet também, que é um nome aí que tem crescido com o Justin Fields, junto com essa alta do Justin Fields, é um cara que tem sido confiável ali na posição de tight end. Sim. E o Hayden Hurst para fechar esse top 5, que é outro cara também que possa ser um diferencial para quem tem tight end, né? Então, são 5 nomes interessantes para mim aí. Quem eu destacaria aqui? Conklin e Pitts. Porque o Cole Kmet acho que já tá na maioria dos times, talvez uma troca por ele. Sim. Não sei, dependendo do valor dele, mas o Conklin conseguiu duas free agents. E o Kyle Pitts tá com valor baixo, né? Então, tipo... o Kyle Pitts tá morto. Assim, ninguém tá dando nada por ele. Assim, como eu sempre falo, o mercado externo é muito fechado, assim, é muito escasso. Então, com um calendário favorável, deixa eu puxar aqui as métricas de TE. Deixa eu pegar a Atlanta Falcons. Por exemplo, na primeira semana tem um confronto ok ali contra o Saints, né, 9.2, mas as duas últimas semanas são muito boas. Baltimore, 14 pontos, e Arizona, que é a que mais cede, 19.6. Então, tipo, são pontuações expressivas ali para a posição de tight end do Pitts. E em relação ao Conklin é um cara que mais me chama atenção aqui nessa lista. Não sei se o Matheus prefere outro, mas o Conklin, para mim, pega Detroit na primeira semana com 16,7 pontos em média aí, cedidos. Jacksonville, 12,6. E Seattle, para fechar, com 17,5 na semana 17. Então, é um cara que tem sido regular aí para posição de tight end quando joga. E pode fazer uma diferença aí para quem tem posição de tight end, como eu tô em algumas ligas. Então, o Conklin, a gente até fez esse post dessa semana falando sobre como você vai substituir, né, a perda do Zach Ertz e do Dallas Goedert. Para quem não viu, lá no Twitter e no nosso Instagram tem lá dando algumas dicas. E eu acho que o Tyler Conklin talvez seja o principal, um dos 2 ou 3 principais para você buscar. Porque ele é um cara que pode estar na waiver em muitas ligas ainda. O Tyler Conklin. Eu peguei em duas ou 3 eu peguei, tipo. Eu draftei o Zach Ertz em porrada de liga que eu tinha. Tipo, o Zach Ertz é meu terrente confiável. Eu também. E ele tava assim.
ele era o terceiro melhor tight end do Fantasy, terceiro ou quarto, ele e Goedert ali. Eles dois vinham jogando muito bem, fazendo uma temporada sólida, muito boa. Sólido, que a gente precisa pro tight end, tá ligado? Pro tight end. Tipo assim, você que não tem Kelce e Mark Andrews, eles dois eram de longe os melhores. Tá entrando o TJ Hawkinson agora nesse bolo, né? Mas perdeu esses caras. E o Cole Kmet. Eu acho que o Tyler Conklin pra streaming é um nome interessante pra agora, pra esse final de temporada. E o Hayden Hurst também, né? Nos Bengals. Pode ser um nome interessante. Verdade, Hayden Hurst também. Pra streaming. Assim, o que eu mais gosto aí na lista, eu acho que tiro o Kelce, eu gosto do Cole Kmet nessa lista. Não porque eu acho ele lá um cara absurdo, uma coisa do tipo, mas é porque ele tem crescido um pouco o volume de jogo dele, né? Semana passada foi 38% de target share. Semana retrasada, 22% de target share. Eu acho que o Justin Fields pegando confiança e tal, deve lançar mais a bola pra ele, deve começar a ter mais um volume de jogo pra ele lançando a bola. Então, cara, os targets na endzone na semana passada foram todos pra ele, do time. Então, é difícil a gente confiar, porque é um time que vai correr muito com a bola. Né? É um time que vai correr muito. O time que tá correndo muito com a bola vai fazer um tight end, tipo, ponto absurdo. Mas, tipo, pelo que a gente tem visto até aqui, e com um calendário favorável, meus olhos enchem ali. E é um time sem muito wide receiver. Tem o Darnell Mooney, que é um cara ok, mas nada demais. E tem o Chase Claypool, que chegou, mas agora não fez absolutamente nada. Então, ele basicamente é a segunda opção de passe do time, né? Só atrás do Darnell Mooney. Então, acho que vale uma aposta. Vale até uma troca. Eu não sei se vale uma troca, porque nesse momento ele tá numa alta. Pelas últimas 2-3 semanas dele. Ele vem. Ele foi o melhor tight end na semana passada e o segundo melhor na semana retrasada. E na semana 8 assim, ele foi o tight end 12. Então. Valeu uma troca que talvez seja difícil. Dessa lista, o principal nome é o Tyler Conklin, pelo valor que ele tem e porque ele pode produzir nos playoffs, tá ligado? Tipo, não só nos playoffs, mas nessa reta final inteira, tá ligado? Pode ser um bom custo-benefício. É um cara que você pode achar na free agent da sua liga e é um cara que você pode trocar por um valor muito baixo, menor do que o Cole Kmet, tá ligado? Sim. Então é um bom ponto a se pensar. Quer falar mais uma coisa dos melhores? Bom, tem um cara que eu acho que talvez... Quer trazer mais algum que a gente não trouxe aqui? Então... Tem um cara que eu acho que vale talvez um destaque, é o Pat Freiermuth. Verdade. O Freiermuth dos Steelers, bem perto. Porque, ele já aumentou o volume de jogo. Assim, ele liderou o time em target share nessa última semana, que foi o primeiro jogo dos Steelers, né, sem o Chase Claypool, 27% de target share pra ele. Eu acho que o volume dele vai crescer, tá? Eu acho que o volume dele vai crescer. Acho que ele vai ser um cara que vai ter um volume bem interessante. Pode terminar aí como um top 10 na temporada. E ainda não é um cara que tem um valor muito alto. Acho que ele pode ser uma opção interessante ali pra você trocar. Pra você que não tem um tight end ali top, pra troca. Cara, se a gente pegar a lista de tight end aqui, tipo assim, acho que das posições só perde pra kicker, como, tipo, mais disputada, assim, né? Tipo, que tem menos gap entre as posições. Então, tem nomes que ficaram de fora aqui que são extremamente interessantes. Assim, mais complicado, mas um Travis Kelce. Fugiu o nome agora. 49ers. Kittle. George Kittle tem uma boa reta final, 40,5 pontos de média. E se a gente for comparar com o último aqui, que é o Hayden Hurst, o Hayden Hurst tem 41,1, então, tipo assim, 1 ponto de média, não, nem isso, 6 décimos de diferença, sabe? É bem próximo aqui, são caras interessantes. O próprio Freiermuth tem 39,6, tá bem perto ele também. O gap entre os tight ends só perde pros kickers, que a gente vai falar daqui a pouco, mas como a gente fala, né? O tight end tá sempre ali fez uma coisinha diferente, tá no top 10, tá no top 5, então são bons nomes aí. Sim. Pra falar dos piores, vamos lá, passando a ordem. Logan Thomas, pior calendário. Dallas Goedert, segundo pior calendário. Mark Andrews ou o Isaiah Likely, né? Depende do Mark Andrews aí. Terceiro pior, talento do Baltimore Ravens.
Juan Johnson, que a gente falou dele lá no começo, inclusive eu analisei, eu tinha separado o Juan Johnson pro meu time, peguei na Free Agents, mas eu troquei pelo Tyler Conklin, porque eu vi que pode me dar melhores expectativas. E o Everett, que é um caso interessante, que a gente pode comentar mais detalhado, mas está nesse pior calendário aqui também. Então, só esses nomes. Logan Thomas, Dallas Goedert, Mark Andrews ou Isaiah Likely, Juan Johnson e o Jared Everett. Lembrando que o Tyson Hill não entra nessa lista aqui, porque ele não é Tyrande, né? Tá listado como Tyrande, mas... O Tyson Hill, o confronto dele é contra todos e tem que fazer uma média geral. O Tyson Hill, o confronto dele é contra o coordenador ofensivo. Se o coordenador ofensivo colocar ele em campo, ele pontua bem. Se não colocar em red zone e tal, ele não pontua. Então a briga basicamente é como o coordenador ofensivo vai estar pensando no dia pra mim, sobre o Tyson Hill. Quer falar de alguém dessa lista aqui? Ou trazer mais alguém de fora? Eu acho que não tem nenhum que me chame muita atenção, né? A questão é ver se o Dallas Goedert vai jogar, se ele vai voltar, porque ele tá liberado pra voltar assim, ele vai ficar 4 jogos fora, então a partir da semana 15, que é quando começa os playoffs, ele pode voltar. O Jared Everett vem sendo um tight end ali, um tight end 1 baixo, um tight end 2 alto na temporada, né? Um cara bem de streaming na temporada, bem mais ou menos, assim, fez uma temporada bem ok, nada demais, ok. Tá meio baleado, tem a questão dele que tá meio baleado, problema na virilha, então a gente não sabe quantos jogos ele vai perder e tudo mais. Mas, cara, eu acho que não tem nenhum grande tight end, eu acho que pra citar nessa questão. Tem um cara que tem um calendário mais complicadinho, que é o David Njoku no Cleveland Browns. O Cleveland tem não tá nesse top 5, mas tem um calendário complicado também. E é um nome interessante, porque o Njoku tava jogando muito bem, né? E a tendência é ele voltar já, se não nessa semana, na próxima. E a gente espera que ele volte e jogue bem de novo. Então, eu acho, tá? Eu acho que ele pode ser até uma possível opção de compra. Eu sei que é meio contraditório, mas uma possível opção de compra justamente por isso. Tipo, é um cara que vinha jogando muito bem até se machucar e, tipo, talvez gente faz essa análise justamente pra isso, tá ligado? Pra poder explicar tudo direitinho, então. Talvez alguém, tipo, que olhe pro Njoku e fale, porra, ferrou, o calendário dele é brabo, o cara tá voltando de lesão, vai trocar QB e tal, tipo, como é que vai ser? Só que ele é muito bom, é o principal talento do time, tava jogando muita bola, então ele pode ser uma aposta boa. Pra um mercado escasso, de tamanho de tight end, vale. Um tight end mais ou menos, é muita coisa, vale muito. Pode segurar a semana, pode ser o diferencial pra você ganhar um jogo. Sim. Cara, eu queria falar especificamente aqui do Jared Everett, porque se você for pegar a métrica geral da temporada, da semana 1 até a semana 10, os confrontos dele da semana 15 e 16 são bons. Contra Tennessee e Colts. Só o da última semana que é contra o Rams, que de fato é ruim. Assim, tô na plataforma do Sleeper aqui, tá? Tennessee tá verdinho, Colts tá verde e Rams tá vermelho. Só que a gente pegou a métrica das últimas semanas e, cara, a diferença é muito pouca entre essas equipes. Pra vocês terem exemplo, Tyrants aqui, playoffs do Chargers, tá? Tennessee Titans, 10.4 pontos em média. Colts, 10.2 pontos em média. Rams, 9.7. Então, assim, você olhando a tabela do Sleeper aqui, não sei se da NFL tá diferente, mas você abre o aplicativo do Sleeper, entra aqui, olha os playoffs do Everett, você pode pensar que, pô, beleza, tem um confronto favorável aqui. Mas, cara, os times fizeram ajuste, foi o que a gente falou lá no início da live, por isso que é importante pegar a média das últimas semanas. E a média das últimas semanas desses times são muito baixas, tá ligado? São confrontos difíceis. Vou deixar ele no banco, não vou escalar? Não, depende das suas opções. Eu, por exemplo, acho que eu peguei ele numa liga e eu vou precisar escalar porque, como eu falei, perdi o Zach Ertz. Então tem outra opção melhor para mim, viável. Mas eu não tô confiante abrindo aqui o aplicativo do Sleeper e vendo justamente isso, tá ligado? Porque o que importa pra gente é como os times estão agora. Daqui aos playoffs do Fantasy os times podem mudar? Pô, podem. Mas a tendência é que mude menos do que mudou da semana 1 pra semana 10, tá ligado? Porque são 4 semanas de diferença. Então, queria pontuar sobre o Everett justamente por isso, porque alguém pode estranhar que ele tá aqui como o pior calendário e abrir o aplicativo e ver que ele tá como o melhor aí. Melhor não, mas os melhores. Interessante. Quer falar mais Não, é só um cara que eu acho que vale a pena citar,
Eu ia falar dele de melhores. Porque ele não. Ele tá no meio do caminho, tá? Entre melhores e piores. Que é o TJ Hawkinson, nos Vikings. Que eu acho que é um nome forte pro final da temporada. Pode ser ele e o Dalton Schultz. Eu acho que os dois são dois nomes fortes, né? O Dalton Schultz tem um pouco mais complicado. Né? Mas voltando de lesão, tipo, é um cara produtivo ali com o Dak Prescott, tá ligado? Ele com o Dak Prescott é outra história. Tipo, o cara joga muito bem. E eu acho assim. Eu acho que esses dois jogadores são talvez os principais nomes de tight end aí que pro final da temporada, tirando o Mark Andrews e Kelsey, que não conta. Eu acho mais até do que o Kiro. Porque o Kiro não tá fazendo muita coisa, né? A gente não tá vendo muita coisa do Kiro. Eu acho que Schultz e Hawkinson podem ser diferenciais bons no Fantasy, né? Pra quem conseguir uma troca por eles, não tendo que abrir o time todo, eu acho que pode ser uma questão interessante. Eles não têm calendários dos mais fáceis, nem dos mais difíceis, estão bem ali no meio de tabela. Então, mas eu falei no começo, tá ligado? Eles chegam perto desses que têm os melhores confrontos, em média, tá ligado? Uhum. É aquilo, são caras bons que tem calendários mais ou menos. Cincinnati Bengals com 41.1. Se a gente for pegar o TJ Hawkinson, por exemplo, no Minnesota Vikings, nas últimas semanas... É 38 já. 38. Então, tipo, 3 pontinhos ou 1 ponto por jogo, se você for pegar os 3 jogos, tá ligado? Deixa eu pegar no Minnesota Vikings aqui. Primeira semana contra o Colts contra o Colts mesmo, tá certo. Contra o Colts, 10 pontos, 2 aí de média. Giants, 16.7, jogaço aí pro Hawkinson fazer uma diferença com o seu time. E Green Bay para fechar com 11 pontos aí de média. Então, tipo, se a gente for pegar em comparação com o Hayden Hurst no Bengals, 10, 12 e 13. Vai de 10, 12 e 13 pontos de média para 10, 16 e 11. Então, tipo assim, não é uma discrepância enorme. Tem um jogo ali na semana 16 mega favorável, tá ligado? E tem mais um porém, que se o teu time estiver bem, ele elimina essa primeira semana, né? Tu pega um bye e elimina essa primeira semana que tem o pior confronto. Ponto bem importante isso. Então já tipo, teria 2 confrontos só e 2 confrontos ok ali. Não, exatamente isso. Mais alguma coisa para acrescentar os tarentos ou a gente pode fechar com... Acho que é isso, fechou. Dicas de defesa logo. O podcast hoje tá do jeito que vocês gostam. Quase uma hora exatamente. Hoje o nego vai ouvir até amanhã. Filho. Vai ser o mais ouvido. Vai ser o mais escutado aí, porque, parece que quanto mais a gente faz, mais vocês ouvem. Cara, passando pros kickers, eu vou abrir aqui a métrica de kicker também, nas últimas semanas. Acho que cai naquele conto, né? Não necessariamente o cara com a melhor campanha vai ser o melhor escalado, mas assim, eu acho que kicker e defesa são as duas posições que mais são influenciadas por jogo favorável ou desfavorável. Assim, para mim é o que mais mexe com a oportunidade de pontuar ali no fantasy, principalmente kicker, tá? Não adianta nada o cara ser muito bom e o time dele meter 4 touchdowns e listar 4 extra points, tá ligado? Por exemplo, o que aconteceu na semana passada, retrasada, com o Tyler Bass. Não, com o Tyler Bass, não, contra o Brett Maher, do Dallas Cowboys, que fez 4 TDs em Green Bay. Eu estou 4 extra points e só, tá ligado? Porque Green Bay, ele não parou a defesa, o ataque do Cowboys nenhuma oportunidade para estar. E assim, um time que chega muito no ataque e não marca field goal é um time que dá muita oportunidade para o kicker pontuar. Por exemplo, o Washington na semana passada com o Joe Sly com uma das maiores pontuações da história de kicker, tá ligado? Foram mais de 20 pontos, ele estou field goal pra caceta. Então, acho que de todas as análises que a gente fez aqui, a que mais influencia, pra mim, é a de kicker. Tá? Tudo bem que a pontuação não é o que vai, tipo, te fazer ganhar. Não, pode ser que não é o que vai te fazer perder, mas pode ser o que vai te fazer ganhar, ao contrário, pra mim. Porque um kicker, tipo o Sly, na semana com 21 pontos, pode ser o diferencial pra você ganhar uma partida que teu running back não foi muito bem, teu tight end não ficou muito bem. Porque se teu tight end faz 21 e teu kicker faz 5, 6, beleza. Se teu tight end faz 6 e teu kicker faz 21, a diferença é gritante. Né? Enfim, passando aí dos melhores para os piores, vamos começar com os melhores, né? Obviamente. Deixa eu puxar a métrica aqui para semana 15 e 17. Pra gente começar a falar certinho.
O kicker com o melhor calendário ainda para os melhores confrontos para os playoffs é o nosso queridíssimo Matt Gay, tá? Do Los Angeles Rams. Aí vamos lá, a gente entra naquela métrica. Como que tá o ataque do Rams? É um ataque que a gente confia que vai fazer muitos TDs, mas é um ataque que, tipo, pode avançar o suficiente para dar chance do Matt Gay fazer field goal. Passando aqui para os próximos. Segundo lugar, segundo melhor calendário. Chase McLaughlin, do Colts. O Brandon McManus, que é outro time também que é alérgico a TD. McManus aí com ar efeito lá em Denver. Deixa eu ver quantos jogos o Denver tem em casa nesse playoff, que eu não vi. Tem um primeiro jogo em casa e o restante fora. Mas o primeiro jogo já é importante para mim aqui. Pro nosso queridíssimo McManus. Justin Tucker, que é aquele cara basicamente intocável no seu time. E o Will Lutz, Tyrant, kicker do New Orleans Saints, que fecha aí com os melhores calendários. Pra gente ter uma noção de pontuação, você quer falar alguma coisa, Lucas? Não, acho que kicker não tem muito. Kicker de defesa é muito difícil, né? Não tem muito. Acho que não tem muita assim, base, assim. Pra mim, tipo, é o mais importante a gente olhar friamente pros números, tá ligado? Sim. Tipo, quanto que ele tem feito durante a temporada. É uma soma pra mim de quanto ele tem feito na temporada, enquanto o outro time é bom na red zone a ponto de forçar um field goal. Porque assim. Não tem tanta questão subjetiva. Um time faz 10 touchdowns por jogo. Não faz. Se ele chutar 10 extra points, ele vai fazer 10 pontos. Mas se ele chuta 3 field goals no extra point, ele faz 10 pontos, tá ligado? Então é muito mais viável um time que faça mais field goals, um time que trave mais o ataque adversário na red zone do que o contrário, tá ligado? Sim. Pra gente ter uma noção aqui, como eu falei lá quando a gente tá falando dos Tyrants, o que era muito apertado, é o mais apertado aqui entre eles. Deixa eu puxar aqui. Primeiro é o Matt Gay do Rams. 7.2 na primeira semana contra Green Bay, 9 contra Denver e 8.4 aí de média contra Rams. Para a gente pegar o último da lista, para vocês verem que a diferença não é muito grande. Will Lutz, dos Saints. 7.2, 8.2 e 7.2. Os únicos jogos que diferenciam bem aqui é esse Miami. Não, esse 7.2 com 8.0 aqui, tipo, é o mais gritante aqui entre eles. Então, diferença bem pouca. É importante você analisar o seu calendário aí, justamente o que eu falei. Pontuação que ele vem fazendo durante a temporada e oportunidade que os times adversários vão ceder. Então, são esses dois pontos aí que acho que é bem importante você usar para escolher o seu kicker dos playoffs, né? Porque o kicker é mais fácil de pegar na free agents e tal. Então, que dá para tu rodar um pouco mais. Kickers tem o confronto desfavorável aí, né? O calendário desfavorável nas semanas 15 e 17. Rob Gold, 49ers. Jake Elliott, do Philadelphia Eagles. Matt Prayer, do Arizona Cardinals. O Patterson, do Jacksonville Jaguars. E o York, do Cleveland Browns. São caras que têm confronto difícil aí. E assim, a não ser que o kicker seja uma unanimidade, muito difícil escalar ele na semana desfavorável, por conta do que eu falei. Às vezes, o confronto não é desfavorável porque a defesa adversária é boa. Às vezes é porque a defesa adversária é ruim, tá ligado? E não consegue frear o ataque para ceder de gol. Cede mais extra point que não vale nada no fantasy, tá ligado? Ou por exemplo, o seu ataque é muito Gold, bom. Semana passada errou. O Rob Gold semana passada errou um extra point, tá ligado? Além de não pontuar, ele errou. Eu perdi 3 pontos numa liga porque ele errou o extra point. Bizarro. O único cara aí que, tipo, dá pra destacar é o Matt Prater, que sempre foi um cara muito bom, só que esse ano ele tá bem baleado, né? Tipo, muito machucado, não ficou muito tempo fora. Nem o Matt Prater, que sempre foi um cara muito confiável pra fantasy, dá pra gente apostar muito nele por conta dessa questão física que ele vem enfrentando essa temporada. Por exemplo, pegar aqui um exemplo aleatório. Pra você que tá de bye na primeira semana, Graham Gano, um dos melhores kickers desse ano aí do New York Giants, é uma boa opção, porque a primeira semana pega o Washington, como eu falei, não necessariamente porque é uma boa defesa, mas 4.7 pontos, que é pouquíssimo para kicker, e depois tem os confrontos favoráveis que beiram a casa dos 8 aí. Então, tipo, ele que vem bem na temporada,
é um cara que eu tô apostando nas ligas que eu projeto ficar de bye, né? São um cara que pode fazer a diferença nessa reta É bom pegar também esses caras, porque tem esse ataquezinho. Tipo aquele ataque ok, mas que não é muito bom. O meia sabe? Tipo, bomba. tu pega Aquele ataque que vai pra. um Giants, o ataque. Tipo um ataque do Patriots. Tipo assim, o Nick Folk destrói. O Nick Folk é o melhor. O Nick Folk é o melhor kicker da temporada. Os 3 últimos anos do Nick Folk, assim, são muito. Nos últimos 2 anos dele são muito bons. O Daniel Carson dos Raiders. Então, assim, são ataques que são. Nas últimas semanas. Mas não conseguem finalizar. 21 pontos contra o Jets, 16 contra o Colts. Entrou de bye agora e cai um pouquinho, porque tem times que não tiveram bye até agora. Então acabam passando. Mas, pô, vai pegar o Jets de novo agora na semana que vem. Vikings. Então, tipo assim, são confrontos favoráveis aí. Semana 15, Raiders. 16, deixa eu ver aqui como é que tá o calendário dele aqui. Não, e tem mais uma questão. Esses times com ataque. São 3. Com ataques mais ou menos. Eu acho que não. Assim, eu acredito, né? Não é uma informação ou algo 100% preciso, mas eu acho. Não são times que arriscam tantas quartas descidas quanto os times assim, né? Melhores. Assim, tu pega um Buffalo Bills, um Kansas City Chiefs. Esses caras arriscam quartas descidas porque a chance de converter é muito grande. Tem o Patrick Mahomes, o Josh Allen, um Eagles ali com o Jalen Hurts, ataques muito bons, então a chance de conseguir uma quarta para 2, 3 jardas é muito grande. Times mais ou menos, com QBs mais ou menos, chutam. Não marcam muitos pontos, vão chutar. Para exemplificar isso aí, um dos kickers que eu tava mais apostando na temporada era o Tyler Bass. E, tipo assim, não é que ele tá mal. Não é que ele tá mal. Mas ele teve semanas, tipo assim, Dolphins, semana 3, 4 pontos. Se for olhar, um field goal, errou um field goal, aí perdeu ponto, e 2 extra points. Sim, 4 pontos. Nada, tá ligado? Bons jogos aqui nas outras semanas, contra o Chiefs também. 6, ok, ele tá, vai, beleza, perto da média. Mas que, assim, tá no ataque muito bom, que, tipo assim, vem de 3 semanas muito boas. 10, 7, 12. Então, justamente ficar de olho nessa combinação entre oportunidade de pontuar, seja porque o ataque não é aquele ataque maravilhoso, ou porque a defesa é boa e para o ataque na red zone. E quantos pontos são cedidos aí nessa reta final. E é isso. Chega de falar de kicker. Kicker é a posição mais importante do futebol americano, mas no fantasy nem tanto. Desculpa, kickers. Desculpa, Léo. Só serve para futebol americano de verdade. No fantasy é muito underrated a posição de kicker. Perdão aí pra quem tá ouvindo a minha tosse. Para fechar, cara, esse podcast principal mais longo que a gente já gravou junto aqui na história do Fantasy Football. Mas é porque é muita informação a gente tem que dar. Vamos com as defesas aqui, tá? Melhores e piores defesas, a gente vai passar rápido aqui, melhores calendários e piores calendários. Melhor calendário aí. Aí vamos lá, vamos casar de novo, né? Não necessariamente tem que pegar as defesas, mas é importante destacar alguns. Do melhor pro menos melhor aí, vamos botar assim, tá? Detroit Lions, Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs, Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers aí, para ficar esse top 5 de melhores confrontos. Eu destacaria a defesa do Tampa Bay, que eu acho que pode ser uma defesa que possa fazer um barulho nesses playoffs. As outras defesas, nem tanto, Chargers, Lions, Chiefs, Falcons, principalmente Falcons, não vejo muita coisa, mas a defesa do Bucks é uma que você pode buscar aí na free agency ou fazer uma troquinha por uma que esteja num hype maior, porque o calendário é muito bom para eles. Fechando aí com as piores defesas aí, pelos calendários para as defesas nas semanas 15 a 17. New Orleans Saints com o pior confronto, Patriots com o segundo pior confronto, Seattle Seahawks com o terceiro, Washington Commanders e Chicago Bears. Dessas aí eu não destacaria nenhuma, não sei se você queria destacar. Para mim são defesas que claramente eu... Deixa eu puxar aqui a lista de defesa para ver se tem alguma nesse meio tempo aí. A defesa dos Patriots tá entre as piores, já tem confrontos complicados. Defesa do Washington Commanders foi bem semana passada, porque teve que testar um maluco lá no final do jogo. A defesa do Patriots é a melhor, mas não
não mexeria nisso, tá ligado? Tipo, pelos confrontos. Deixa eu ver. Não, aqui não tem. Enfim, não mexeria muito nisso, não. Não sei se você deixaria de escalar a defesa do Patriots por causa disso. A defesa tá sendo regular aí. Então, entre as defesas... Cara, eu acho que depende muito de das jogo opções. a jogo. Eu vou pegar. O New England vai pegar Raiders, Cincinnati e Miami. Eu acho que nesse jogo contra Raiders eu escalaria com certeza a defesa do New England. Me preocupa um pouco esse jogo contra o Miami. Contra o Bengals, não, porque o Bengals é um time que cede muito sec, tem toda essa questão. O Miami Dolphins não, o ataque do Miami tá voando, né? O Miami tá metendo 30 pontos todo jogo, o Tua tá voando e tudo mais, então talvez seja um confronto pra evitar, né? Mas aí é aquilo, é a final. É o último jogo do Fantasy, aí teria que arranjar uma outra defesa num waiver aí, provavelmente. Aí depende muito do que... Eu acho que a defesa assim, vai ser muito jogo a jogo. Vai ser muito jogo a jogo. Uma defesa que eu queria falar rapidinho é a defesa do Seattle Seahawks, porque assim, se for pegar o geral, ela é a quarta melhor defesa, dependendo da liga aí, dependendo da pontuação. Mas no geral, ela tá no top 5 ali, de defesas. E, cara, muito por conta de pontuações esporádicas, assim, tipo, a Arizona Cardinals na semana 6 com 20 pontos. Giants na semana 8 com 14 pontos. No mais, sendo defesa, tipo, ok ali, tá ligado? Tipo assim, em confrontos difíceis eu não escalaria. Por exemplo, Tampa Bay semana passada são 4 pontos só. É preocupante confiar na defesa, tipo, que em jogos não favoráveis, tipo, tendem a pontuar, não negativar, mas pontuar baixo ali pra semana. Acho que vai ser uma análise de rodada a rodada e tentar mesclar. Eu acho que dificilmente vai ter alguma defesa que você vai ver os 3 jogos e você vai, tipo assim, pô, com certeza eu vou colocar. Talvez tenha uma, sei lá, outra, mas não vai ser tão simples você ter uma defesa que você vai escalar com certeza nos 3 jogos nos playoffs, né? Tipo, talvez você tenha que mesclar. Tipo, você usa a defesa dos Patriots 2 semanas, a defesa dos Seahawks. A gente falou, na última semana pega os Jets em casa, pode ser um confronto bem favorável pra eles, então pode ser uma mescla interessante. Então vai depender muito de cada... Dessas defesas, assim, a que mais me destaca é a defesa do Bucks, justamente porque tudo bem, tiveram 2 semanas ali de boom, né? Semana 1 e 2 ali, depois deu uma caída. Mas tem os confrontos ok ali, tipo, Bengals, Cardinals e Panthers, tá ligado? Então, tipo, talvez essa destacasse, mas como você falou, é análise de semana a semana pra ver o que tá disponível na sua liga aí, então nosso ranking tá disponível lá pra você. Isso. É isso, fechamos? 1h40 de podcast aí. Tô até com a boca seca aqui, minha água acabou. Falamos a beça aí. Loucura. Ouve mais informação pra você aí, ouve quantas vezes quiser. Se tiver dúvida, manda pra gente lá, como eu falei. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, manda lá pra gente que a gente responde pra vocês. E é isso. Vamos que vamos, semana 11. As dicas saem normalmente, tá? Essa semana. Melhor de confronto, Starting City. Apesar de ter feito esse especial aqui para os playoffs, a gente vai continuar com a programação normal. Então fiquem atentos lá que a gente vai trazer tudo para vocês direitinho. É isso, Matt. Alguma coisa a acrescentar aí? Só isso mesmo, vamos que vamos. Acho que foi tudo, né? 1h40. 1h40, hein? O cara vai aqui, Lamar Jackson é o maior destaque dessa análise aí. Só pra falar pra vocês aí. só pra gente poder printar lá depois no final e falar que a gente trouxe um destaque do Lamar Jackson. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por quem esteve com a gente aí, 1h40 de live já. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu, Matt. Até semana que vem. Tamo junto. Valeu. Beijão, valeu, rapaziada.